ISS e software de cartografia, processamento de dados e criação de mapas temáticos. Os requisitos são: teria que ter uma formação, cursando engenharia cartográfica de agrimensura a partir do quarto semestre, ou cursando geografia a partir do quinto semestre. Que a gente fez um leve estudo que, né, nesses períodos desses cursos já seriam, os estudantes já teriam cursado matérias importantes para estagiar nessa vaga. Ele teria que ter uma experiência estagiado em alguma empresa do ramo, ter participado de alguma iniciação científica ou participado em alguma empresa júnior, com, no mínimo, em alguma dessas atividades de 480 horas. Ou seja, a gente quer alguém que já teve uma leve experiência em alguma atividade. Teria que ter as habilidades e competências, seriam conhecimento de software para uso de topografia, como AutoCAD e ArcGIS, que são os programas utilizados durante seu expediente. Proativo e organizado para as atividades em questão, e ele teria que ter uma boa metodologia e planejamento para desenvolver as atividades, uma visão espacial para a resolução de determinadas tarefas, teria que ter noções de espaços, né, já que ele trabalha com medidas, Excel e Word intermediário, porque são ferramentas básicas para realizar planilhas ou relatórios, né, sobre as atividades que ele vai realizar, e o inglês intermediário, porque tanto softwares como equipamentos é importantíssimo saber essa língua. Em relação às técnicas utilizadas, primeiramente tem a ficha do candidato, no qual o candidato preencheria com informações simples, desde seu nome, o seu endereço e instituição de estudo, né? E o que seria o quesito mais importante para essa técnica seria o quesito empregos anteriores, a experiência que o profissional tem no trabalho, em relação ao assunto e algo do tipo. A segunda técnica seria em relação a teste com lápis e papel. Esse teste teria como objetivo a capacidade, interesse e aptidão do candidato. Os testes seriam padronizados de modo que a informação entre eles seja igual para cada candidato, né? Cada candidato teria o seu resultado e seria comparativo, né? Eu acho que o mais importante nesse teste é em relação ao teste de capacidade e aptidão, que seria mais adequado para umas áreas técnicas e, dependendo do resultado, seria uma diferenciação entre cada candidato. A outra técnica seria a amostra de trabalho, onde coloca-se uma pequena situação de trabalho e o candidato tem que resolver essa situação. Seja ela determinar, por exemplo, como se acha numa estação total, ou como mexe com dados em planilha e assim por diante. E por último, a última técnica seria a entrevista. Nelas seriam feitas perguntas padrões, a qual o entrevistado deve responder. E cada pergunta teria um peso referente ao assunto abordado ali no estágio, né? Para ver se realmente o candidato está preparado para esse trabalho. Né? As perguntas foram feitas cinco perguntas, no caso. Né? A primeira seria relacionada ao conhecimento mesmo do candidato, se ele conseguiria descrever como seria feito tal planejamento utilizando uma estação total e algo do tipo. A segunda pergunta seria relacionada à relação do trabalho em equipe, se o candidato acha bom ter um bom entrosamento, que se isso pode afetar ou prejudicar o trabalho, como você explicaria topografia, já o referenciamento para uma pessoa leiga, como você pode explicar a tomada de algumas medidas em um ponto, que seria o PDI, como você pode explicar isso para um cliente, por exemplo, né? E na opinião do candidato, como que ele se relacionaria com uma obstrução no meio do seu trabalho, como é que ele lidaria com aquilo, né? Nós, primeiramente, devemos estabelecer que a Richaulo está procurando estagiários que realmente se comprometam com a empresa, que realmente queiram o melhor para a empresa, que façam pela empresa, sempre pensando no crescimento, entendeu? Não queremos nenhum funcionário que apenas vá cumprir um ano ou dois, queira só isso para acrescentar ao currículo. Claro que isso é importante, mas queremos estabelecer exatamente isso, sabe? O funcionário sempre
deve querer o melhor para a empresa. E agora, passando para os testes, né, que fizemos. Primeiramente, iniciamos analisando as fichas dos candidatos, e desse em específico, o que nos chamou a atenção foi que ele trabalhou em 2 empresas, na Sanepar e na EG Foto. O que podemos tirar disso? Que ele trabalhou em empresas público e privadas, né? O que na engenharia é de extrema importância, pois sempre há esse jogo entre o Estado e empresa, né? E temos que saber lidar com isso. Então, ele já estando no meio, ele já sabe como lidar, como um funciona, como o outro funciona, entendeu? Isso é de extrema importância. No teste escrito, ele apresentou muita clareza em suas ideias, sempre abordando diversos aspectos importantes do aerolevantamento, boa escrita, boa conclusão, sempre levando bem suas ideias. Isso chamou muita atenção. E na amostra de trabalho, que ele teve que mexer com a estação total, ele não teve problema nenhum em orientar a estação, em realizar as medições. Ele conseguiu calibrar a estação, isso é ótimo. E também conseguiu fazer download dos arquivos, dos dados, e mexer sem problema nenhum no AutoCAD. No AutoCAD, ele disse que sabe mexer no ArcGIS, mas não teve a oportunidade. De extrema importância. E, para finalizar a entrevista, nós fizemos as 5 perguntas, ele não teve problema em responder nenhuma delas, mas o que realmente podemos tirar disso, o mais importante, foi o interesse do candidato na empresa. No caso, ele fez diversas perguntas sobre a empresa, de como a empresa funcionava, como ela levava certos aspectos organizacionais, gerenciais. Isso realmente mostrou interesse e realmente entusiasmo com a empresa, entendeu? Isso realmente é de extrema importância e é exatamente isso que a gente quer. Então, foi por isso que o escolhemos. Eu acho que em relação à conclusão, a gente percebeu que teve uma abrangência muito grande no que nós aprendemos em relação à seleção de um candidato, e isso levou a ter um conhecimento muito melhor de como lidar com uma situação dessas, né, caso nós tivéssemos uma empresa ou caso nós fôssemos os candidatos, né. Acho que dá para tirar uma conclusão, uma solução muito grande desse tipo de exercício que a gente aprendeu desde a base até ao princípio, né. E também todo esse aspecto gerencial que a gente aprendeu mesmo, de a gente ter que estar em um grupo, realizar questões, procurar um certo tipo específico de funcionário, isso a gente em relação à organização mesmo, isso é de extrema importância.